Você já parou para pensar quanto vale o tempo? Não o tempo do relógio, mas o tempo da vida. 1 minuto pode parecer pouco, até que seja o último. Pausa dramática, som de vento leve. Em uma pequena vila cercada por colinas, vivia um homem simples, trabalhador, honesto, conhecido por todos como alguém sábio. Mas havia algo que tirava o sono desse homem: seu filho. O garoto era preguiçoso, desatento e passava os dias vagando pela vila sem fazer nada. Enquanto os outros jovens ajudavam os pais, aprendiam ofícios ou estudavam, ele apenas perdia o tempo, o bem mais precioso que alguém pode ter. Cansado de ver o filho desperdiçar a própria vida, o pai decidiu ensinar-lhe uma lição que ele nunca esqueceria. Naquela manhã, o homem chamou o filho e disse com calma: "Filho, há um relógio dentro do armário. Traga-o para mim." O garoto, sem entender, foi até o armário, pegou o relógio e voltou. O pai o observou e falou: "Agora vá até o mercado e pergunte a todos quanto acham que esse relógio vale." O garoto deu de ombros e saiu, achando aquilo uma perda de tempo. Mas o pai apenas sorriu. Ele sabia que o verdadeiro aprendizado estava prestes a começar. No mercado, o jovem mostrou o relógio a várias pessoas. Um homem disse que valia R$ 500. Outro ofereceu 1.000. Alguns disseram 800. Ninguém concordava completamente. Horas depois, o rapaz voltou para casa e contou ao pai. Cada pessoa disse um valor diferente. Uns 500, outros 1.000. Ninguém sabe o preço certo. O pai apenas respondeu com um leve sorriso: "Muito bem, coloque o relógio de volta no armário." "Só isso?" perguntou o filho. "Só isso, por enquanto." O garoto não entendeu, mas na manhã seguinte tudo faria sentido. No dia seguinte, o pai chamou o filho novamente. "Filho, traga aquele mesmo relógio." O rapaz, curioso, obedeceu e colocou o relógio nas mãos do pai. O homem olhou para o objeto, respirou fundo e disse: "Agora vá novamente ao mercado, mas desta vez não pergunte o preço do relógio. Pergunte o preço do tempo que há dentro dele." O garoto franziu a testa. "Como assim, pai? O tempo dentro do relógio?" "Sim, meu filho", respondeu o pai com um olhar sereno. "O tempo. Vá e pergunte quanto vale." O garoto ficou confuso, mas obedeceu. Saiu em silêncio, segurando o relógio, sem entender o que o pai queria provar. Chegando ao mercado, começou a fazer a estranha pergunta: "Quanto vale o tempo que está dentro desse relógio?" As pessoas o olhavam com espanto. Alguns riam, outros o chamavam de tolo. "Que pergunta boba", disse um. "O tempo não tem preço, menino", zombou o outro. E alguns apenas balançavam a cabeça, achando que ele havia enlouquecido. O rapaz, envergonhado, caminhava cabisbaixo pelas ruas, sentindo o peso das risadas ecoando atrás dele. Quase desistindo, ele se encostou numa pequena loja antiga, onde um velho relojoeiro consertava relógios há décadas. O garoto respirou fundo e perguntou mais uma vez: "Senhor, quanto vale o tempo que há dentro desse relógio?" O velho parou o que fazia, levantou a cabeça devagar, limpou as mãos num pano e sorriu com ternura. "Ah, então é isso que você quer saber." O jovem ficou surpreso. Pela primeira vez, alguém havia entendido a pergunta. O relojoeiro olhou nos olhos dele e disse calmamente: "Filho, o tempo não tem preço. Você pode dar milhões, mas não pode comprar nem um segundo da sua vida de volta." O garoto ficou em silêncio. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O velho continuou: "O tempo tem uma coisa ruim e uma coisa boa. A ruim é que ele passa. A boa é que você decide como usá-lo. Todos têm as mesmas 24 horas, ricos e pobres, jovens e velhos, mas o que faz a diferença é o que cada um faz com essas horas." O garoto sentiu o coração bater diferente. Era como se aquelas palavras tivessem despertado algo adormecido dentro dele. Ele agradeceu ao velho com os olhos marejados e correu de volta para casa. Sabia que o pai esperava.
E agora ele finalmente entendia a lição. O garoto voltou correndo para casa. O sol já se punha e o céu alaranjado refletia nas janelas da pequena casa de madeira. Ele abriu a porta com pressa e encontrou o pai sentado na varanda, olhando o horizonte com um olhar tranquilo, como se já soubesse o que havia acontecido. "Pai", disse o garoto com a voz embargada. "Fale, meu filho. O que descobriu?" O rapaz segurava o relógio com as duas mãos como se carregasse algo sagrado. "Eu fui ao mercado e as pessoas riram de mim." "Riram?" perguntou o pai calmo. "Sim, disseram que o tempo não tem preço, que é impossível medir o valor que existe dentro desse relógio." O pai sorriu com o olhar sereno. "E você, o que acha?" O garoto respirou fundo, olhou para o relógio e disse: "Acho que agora entendi. O tempo vale mais do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar." O pai se levantou devagar, colocou a mão sobre o ombro do filho e disse: "Exato, meu filho. O tempo é o nosso bem mais precioso, mas sabe o que a maioria das pessoas faz com ele?" "É o quê?" perguntou o rapaz. "Elas o desperdiçam." O garoto ficou em silêncio. O pai continuou: "As pessoas esperam o momento certo para viver, para amar, para perdoar, para mudar de vida, mas esse momento não existe. O tempo certo é agora. Cada segundo que passa é um pedaço da sua vida que nunca mais volta." O garoto olhou novamente para o relógio, observando o ponteiro se mover lentamente. Cada tic-tac parecia ecoar dentro dele, lembrando que o tempo não para, nem por um instante. "Pai", disse o rapaz emocionado, "por que o senhor me fez passar por tudo isso?" O homem sorriu com ternura. "Porque eu queria que você entendesse com o coração, não apenas com a cabeça. O tempo não se ensina, meu filho, ele se sente." O jovem abaixou a cabeça com lágrimas nos olhos. Pensou em todas as vezes em que havia desperdiçado horas reclamando, dias adiando sonhos, semanas sem dizer "eu te amo" para quem merecia ouvir. "Pai, acho que finalmente entendi o que o senhor queria dizer." "E o que foi que você entendeu, filho?" O garoto sorriu com sinceridade e respondeu: "Que o tempo é o presente mais valioso que temos, e que viver de verdade é a única forma de honrá-lo." O pai, com os olhos marejados, assentiu em silêncio. Os dois ficaram ali, lado a lado, observando o pôr do sol, o símbolo perfeito do tempo que passa e nunca mais volta. Naquela noite, o garoto mal conseguiu dormir. Deitado em sua cama simples, ele olhava para o teto enquanto o tic-tac do relógio ecoava pela casa silenciosa. Cada som parecia sussurrar as palavras do velho relojoeiro: "Você pode dar milhões, mas não compra um segundo da sua vida." No dia seguinte, o sol nasceu dourado. O rapaz acordou antes do pai, algo que nunca havia acontecido. Ele saiu de casa decidido, com os olhos cheios de propósito. Foi até o quintal, começou a varrer o chão, consertou a cerca, ajudou os vizinhos. E pela primeira vez, sentiu prazer em usar o tempo a seu favor. Quando o pai acordou e viu o filho trabalhando, sorriu em silêncio. Ele sabia que a lição havia sido aprendida. Dias se passaram e o rapaz se tornou outro homem. Deixou para trás a preguiça, o desânimo e o desperdício. Começou a estudar, a aprender ofícios, a ajudar outros jovens da vila a valorizarem o tempo também. E pouco a pouco conquistou respeito, admiração e algo que o dinheiro jamais compraria: paz interior. O pai, observando de longe, sentiu o coração se encher de orgulho. O relógio, que antes simbolizava o tempo desperdiçado, agora era um lembrete silencioso do poder da mudança. Ele o colocou sobre a mesa da sala, não como um objeto comum, mas como uma lembrança eterna de que o tempo, quando bem usado, transforma até as vidas mais perdidas. O narrador entra com voz calma e reflexiva. Amigo, o tempo é gratuito, mas não é infinito. Você pode desperdiçá-lo,
ou pode fazer dele o seu maior aliado. Use o tempo para amar, aprender, crescer e viver de verdade. Porque um dia você vai olhar para trás e perceber que o tempo era o seu maior tesouro. E lembre-se, o tempo não espera ninguém. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque o tempo passa, mas uma boa mensagem pode durar para sempre.